vou falar pouco, mas eu espero que esse pouco seja marcante, contundente, alcance tua vida e te ajude. Porque eu quero falar, até emprestando o tema da semana que nós estamos usando, quero falar sobre a questão de autoridade, de governo, de liderança. E todo mundo mesmo na terra, todas as pessoas que têm consciência, que já sabem discernir o certo do errado, todas as pessoas que têm algum tipo de responsabilidade na vida, eles foram dotados pela capacidade de governar, de ter autoridade. Temos autoridade sobre situações, sobre pessoas, sobre coisas. E o adversário da nossa alma, Satanás, ele procura sempre destruir esse potencial da nossa vida de governo. E é por isso que tem muitas pessoas que estão toda bagunçadas, toda confusa, toda enrolada, perderam o governo, perderam a autoridade. Tudo isso são palavras sinônimas: governar, liderar, ter autoridade, ter controle. E quantas pessoas estão completamente perdidas? O mundo está cheio de gente perdida, e infelizmente na própria igreja há pessoas que perderam a autoridade, perderam o governo. Eu quero usar alguns textos bíblicos para embasar a palavra que eu tenho para falar com vocês. E vou começar pelo personagem que o pastor André estava citando, Jacó. E chegando no final da vida dele, capítulo 49 de Gênesis. O capítulo 49, ele traz o relato dos momentos finais da vida de Jacó. Aquele ancião que teve experiências, desde a sua juventude, teve experiências na sua casa, e depois fora da sua casa, teve conflitos, teve conquistas, teve derrotas, teve vitórias. Aquele homem que durante um bom tempo da sua vida foi visto como um malandro. Jacó quer dizer o enganador, o espertalhão. Aquele homem que teve um encontro com Deus e teve a sua vida transformada e passou a ser um abençoador. Israel, o nome dele foi mudado, porque o caráter, a personalidade, a vida dele foi mudada. Ele passou a ser o Israel, o abençoador. Esse homem está agora com 147 anos de idade, cego, e ele vai cumprir aquilo que os anciãos daquele povo, naquela época, naquela cultura faziam: chamar os seus filhos e declarar uma bênção profética sobre os seus filhos. A bênção profética não é esse tipo de bênção que a gente vai falando por aí: seja abençoado, eu quero ser abençoado, me dá uma bênção, Senhor. A bênção profética é aquela palavra de uma pessoa que tem autoridade, que tem governo, que tem poder, que tem unção para isso, e que determina na vida de uma outra pessoa um curso, um rumo, um futuro, mas mediante a postura daquela pessoa, mediante a forma de comportamento daquela pessoa. Isso é a bênção profética. Não é olhar para uma pessoa e simplesmente dizer: eu determino que você vai ter isso, vai fazer aquilo, vai ser assim, vai ser assado, de uma forma aleatória. Não, é mediante a forma de vida daquela pessoa que é dada a bênção profética. E Jacó, ele chama os seus 12 filhos, coloca a mão sobre a cabeça deles, e conhecendo os filhos como ele conhecia, ele vai determinando a bênção profética, escrevendo o futuro dos seus filhos, através do que ele lia no passado deles, através do que ele lia no comportamento deles. E ele chega em Judá, e sobre Judá, sobre o filho Judá, que depois produz a tribo de Judá. E a tribo de Judá é a tribo escolhida por Deus para dali desenvolver o seu plano salvador de governo eterno, de autoridade para sempre. Os irmãos sabem que Jesus vem da tribo de Judá. Ele é chamado em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, de o leão da tribo de Judá. E quando Jacó chama o seu filho Judá e põe a mão sobre a cabeça dele, ele fala algumas coisas concernentes à autoridade, a governo.
ele fala sobre restabelecimento de autoridade. E talvez eu tenha nessa plateia, na minha frente, pessoas que estão precisando restaurar o princípio de autoridade. E eu não estou propriamente dizendo do respeito à autoridade, mas sim o princípio do exercer a autoridade, do ter autoridade. E ele declara a restauração desse princípio que havia sido perdido lá no Éden. Lá no Éden, a raça humana, o ser humano, o homem e a mulher, foram desconfigurados no poder de domínio, no poder de autoridade, de governo, de controle. Eles se perderam. E ali começou a desandar a coisa na humanidade. Quando Adão e Eva, o primeiro casal, perdeu a posição de autoridade, de domínio e de controle para a qual foram criados. E agora Judá recebe a direção, através dessa bênção profética, para retomar esse princípio da autoridade. Como Judá é a tribo de onde virá o Salvador, que deixará de ser apenas uma autoridade no povo judeu, que deixará de ser apenas um líder e um governo para o povo judeu, mas através da sua morte na cruz do Calvário e do seu poder sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás e sobre o sistema desse mundo, e essas coisas são universais. O diabo não é um ser localizado, ele não é de um país. O diabo, ele governa o mundo jaz na mão do maligno. O pecado não conhece fronteiras, o pecado é universal. Então Jesus, que veio saindo de um povo, da tribo de Judá, ele veio para restaurar o governo e o princípio de autoridade. Ele expande isso para todos os povos na terra, para que todos voltem ao estado original de domínio para o qual foram criados. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Vamos começar aqui em Gênesis 49, olhando essa bênção profética dada por Jacó sobre o seu filho Judá. Versículo 8, eu leio na Nova Almeida Atualizada. Gênesis 49, versículo 8. Imagine essa cena de aquele velho cego colocando a mão sobre o seu filho e dizendo: Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Olha a autoridade como que está sendo feita. Primeiro, é uma autoridade conquistada, não é imposta. Os seus irmãos, as pessoas de perto de você, as pessoas íntimas de você reconhecerão e te darão louvor. A autoridade, ele ainda vai abrangendo o tema e dizendo: os seus inimigos, eles, os seus inimigos, terão a sua mão colocada sobre o pescoço deles, no sentido de que você governará sobre eles e direcionará a vida deles. Continua: os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. E depois usa a imagem, a figura do leão, e diz: Judá é um leãozinho, versículo 9. Da presa você subiu, meu filho, se agacha, se deita como leão, e como leão quem o despertará? Ou seja, usa a figura daquele que é rei da selva, daquele que é entendido como rei dos animais, e diz: você é um leão e não vai se incomodar. A autoridade e o governo sobre você vão permitir que você deite, que você se agache, que você durma, que você descanse, e ninguém vai te incomodar. Por quê? Por causa do princípio de governo, por causa do princípio de autoridade. E continua, versículo 10: o cetro não se afastará de Judá. O cetro, a vara de comando, a vara de direção, a vara que indica o caminho. O cetro estará sempre no controle, a autoridade,
O governo estará sempre no controle de Judá. E depois diz: nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. Até que venha Siló. Siló é do hebraico, que significa aquele a quem pertence. Então me acompanhe no raciocínio. A bênção está sendo dada a um homem que vai formar uma tribo, que vai gerar uma situação para que o Messias venha ao mundo. E o Messias vai fazer com que o seu governo seja sobre toda a terra. E a palavra está dizendo: você, homem, você, ser humano, terá governo, terá autoridade, terá domínio, até que chegue sobre você Siló, até que chegue aquele que tem o verdadeiro domínio, aquele a quem pertence a autoridade. Começa a crescer aqui uma situação muito significativa. Todos são dotados de autoridade. Faça um intervalo comigo para voltar aqui. Deixa um dedo aí em Gênesis 49 e vá lá para o começo da Bíblia e vá em Gênesis 1, e você vê que Deus criou todas as coisas. O capítulo 1 de Gênesis é o resumão de toda a criação, e depois, na sequência, capítulo 2 em diante, vem os detalhes da criação. Mas o capítulo 1 conta como que numa apresentação da criação, como que aconteceram os fatos. E depois, dali para frente, vai narrando detalhes desses fatos. Quando nós chegamos no versículo 26, tudo já foi criado. Todas as coisas já foram feitas. E no versículo 26, Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, preste atenção, tenha domínio sobre os peixes, tenha ele domínio sobre as aves, sobre os animais domésticos, aqueles que estão em casa. Fala para o seu irmão: você está proibido de ter medo de barata, irmão. Fala para o irmão: você não pode ter medo de barata. É um animalzinho doméstico, está lá em casa, que terá domínio sobre os animais domésticos, vai ter controle, vai ter governo, vai ter autoridade sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam na terra. E a partir daqui, Adão e Eva, porque isso é para o casal, note que no versículo 27 diz assim: Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Começo do versículo 26 diz: façamos o ser humano para ter domínio. O versículo 27 diz: Deus criou homem e mulher, o ser humano, homem e mulher. Então era uma posição de autoridade dada para o homem e para a mulher, para juntos caminharem em governo, em autoridade. Então não é uma questão patriarcal e masculina. E o homem sai dali e começa a governar tudo, começa a decidir o nome dos animais, começa a decidir o tipo da lavoura, começa a pôr ordem na casa e governar todo o Éden. Ele é chamado a cuidar, a guardar, a proteger todo o Éden. Esse é o homem, colocado no Éden, em posição de domínio. Vocês sabem o que vai acontecer, mas por favor, fique até aqui. Então você, o homem, está colocado, a mulher está colocada numa posição de domínio. Lembra onde está o seu dedo? Volte para lá onde está o seu dedo agora. Onde está seu dedo? Na mão. Lógico, mas lá em Gênesis 49, eu interrompi, fui em Gênesis 1. Agora venha novamente para Gênesis 49. Até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Versículo 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Você já percebeu que aqui está falando de Jesus. Quem está comigo já entendeu isso. Até que venha Siló. Então você tem governo e tem autoridade até que venha Siló, até que venha aquele a quem pertence a autoridade. O ser humano vai caminhando na terra com sua autoridade, com seu governo,
e vai se atrapalhando, e vai criando confusão, e vai se enrolando na vida, até que venha Siló. Quando chega Siló, é necessário que o governo passe para a mão daquele a quem pertence a autoridade. E esse homem, essa mulher, que está fazendo as coisas do seu jeito, que está administrando da sua maneira, que está resolvendo como acha melhor, que tem autoridade, chegou Siló. Chegou Siló na minha vida. Já chegou Siló na tua vida? Preste bem atenção nisso. A palavra é essa: até que venha Siló. Se Siló já chegou na sua vida, se o governo verdadeiro já chegou na sua vida, você não deixou de ter domínio e autoridade, mas agora o teu domínio e autoridade não vem da tua cabeça, não vem do teu coração, não vem da tua ideia ou do teu desejo. O governo e a autoridade vem daquele a quem pertence a autoridade. É ele que vai começar a ter governo. Vamos continuar aqui. A ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Vocês já caminharam comigo para entender que está falando de Jesus. Então vocês já estão percebendo que aquele a quem pertence, Siló, a quem pertence a autoridade, é aquele que teria a sua roupa manchada com o sangue, como sangue de uva. Seria, numa linguagem simbólica, vermelho como escarlate, como a uva. A sua veste seria manchada de sangue. Você está fazendo a ideia de que isso é uma alusão à cruz, é uma alusão a Jesus, aquele que viria de Judá, aquele a quem pertence a autoridade, o Siló. Ele seria registrado como Siló quando subisse na cruz e o sangue cobrisse. Continua o texto: os seus olhos serão cintilantes de vinho, brilharão, os seus olhos brilharão de vinho. Uma linguagem simbólica para falar do sangue. A gente ceia, e quando a gente ceia, o Senhor estabeleceu: este vinho representa o meu sangue. Os seus olhos, os olhos de Siló, aquele a quem tem autoridade, aquele que chegou, os seus olhos, eles brilham com esse sangue. Isso significa o quê? Os seus olhos brilham com a salvação. O Senhor Jesus, Ele gosta da igreja, Ele gosta dos crentes, Ele gosta dos cultos, Ele gosta dos louvores, Ele gosta de um templo onde a gente se reúne, mas os seus olhos brilham pela salvação de uma alma, porque Ele veio para salvar. Seus olhos são cintilantes pelo vinho. A sequência diz: e os seus dentes serão brancos de leite. O Senhor se alimenta de santidade. O Senhor, os dentes é aquilo que a gente usa para triturar o alimento, para poder fazer digestão do alimento. O Senhor, Ele quer se alimentar da nossa santidade. Ele quer mastigar a nossa santidade. Esse é o que tem a autoridade. Agora volta para lá em Gênesis. No capítulo 1 nós vemos o homem então governando, exercendo domínio, tendo autoridade, fazendo tudo, decidindo, chamando aquele bichinho que pula de coelho, chamando aquele que cisca de galinha, dando nome às coisas, resolvendo. Deus não se intromete, Deus não fala: não, esse nome é feio, dá outro nome. Ele está lá cuidando do Éden, Ele está cuidando do jardim, Ele está fazendo tudo que tem que fazer. Aí Deus fala o seguinte: Ele está cheio de autoridade, Ele está cheio de governo. Eu quero ver se Ele tem governo sobre si mesmo. Eu quero ver se Ele tem capacidade
de ter autoridade sobre si. Ele já tem autoridade sobre os animais, ele já tem autoridade sobre as coisas, ele já tem autoridade sobre os negócios, e ele faz tudo bem feito. Agora eu quero ver se ele dá um up no seu governo e passa a ter autoridade sobre si. E aí ele chama o homem no capítulo 2, e no versículo 16 diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Tem muitas aplicações que podem ser dadas nessa ordem do Senhor, mas a aplicação condizente com essa questão de autoridade, o Senhor agora coloca uma situação nova na frente do ser humano, dizendo para eles: você tem autoridade sobre tudo, mas você não deve fazer isso, você não pode fazer aquilo. E os olhos do Senhor passam a olhar para Adão e para Eva, para ver se eles têm autoridade e governo para agirem de abaixo daquilo que vai demonstrar que eles se governam. Mas não é somente os olhos do Senhor que se voltam para Adão, porque no meio dessa história, desse romance verdadeiro que eu estou contando para vocês, tem um ser que está inquieto com tudo isso. Tem um antigo anjo, um anjo caído, um anjo fracassado, alguém que exerceu muita autoridade, alguém que teve governo, alguém que tinha tudo debaixo do seu controle, mas que perdeu o governo sobre si mesmo, e não queria saber de dar o lugar que tinha que dar para Siló, e queria manter a posição de Siló para si. Vocês sabem de quem eu estou falando? É do capiroto. Ele também está vendo tudo isso. Ele está vendo agora o ser humano tendo controle, tendo domínio, tendo autoridade. E eu fico imaginando que a mente dele o reporta, o leva ao tempo que ele estava entre os querubins, no meio das legiões celestiais de anjos, governando tudo, tendo autoridade sobre tudo. Ele vai vendo o homem ali e ele diz: não, eu tenho que colocar areia nesse negócio, porque o último passo para que o ser humano fosse completo e perfeito era ter domínio sobre si mesmo. Era só isso que faltava. Ele já tinha controle de tudo, de perfeito controle. E o diabo sabia que porque ele não passou nessa prova e não teve controle sobre si mesmo, ele perdeu todo o governo, ele perdeu toda a autoridade. Tudo desandou, tudo descambou, virou uma bagunça para ele. Ele sabe o caminho e ele projeta: eu vou traçar o mesmo caminho para o ser humano, para que ele seja reprovado na matéria governo sobre si mesmo, autoridade sobre si mesmo, porque ele sabe que aquele que perde o governo e a autoridade sobre si mesmo vai perder a autoridade sobre as outras coisas. Ele não está preocupado em destruir a família, ele está preocupado em destruir a pessoa que está na família e que deve ter o controle sobre si mesmo, porque ele sabe que essa pessoa, quando perder o controle sobre si mesmo, ela se torna agente para destruir a família. Ele não está preocupado em destruir os negócios, porque ele segue o mesmo raciocínio. Se aquele que gere os negócios, que trabalha, que ganha dinheiro, ele perder o controle de si mesmo, ele com as suas mãos vai fazer virar uma bagunça a sua vida financeira, vai fazer virar uma bagunça as suas coisas. E o diabo sabe disso, e ele projeta uma situação, e essa situação começa a se desenvolver no capítulo 3 de Gênesis. Todo mundo aqui comigo, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso é só para chamar vocês.
que é muito importante o que eu quero passar para vocês. Eu estou começando, mas já indo para o final, e o final é eletrizante. Mas é importante você entender tudo isso, senão o final não tem sentido. Então, o capiroto, Satanás, o diabo, a antiga serpente, dê o nome que quiser dar, ele está planejando. Eu preciso fazer com que o ser humano perca o controle de si mesmo, para que ele perca o controle de todas as coisas. E ele pensa, por onde eu entro? E ele tem uma ideia: eu vou entrar pelos ouvidos. Uma pessoa perde o controle sobre si mesmo, e a porta de entrada para isso são os seus ouvidos. Capítulo 3, versículo 1 de Gênesis. Mas a serpente disse à mulher: opa! Até agora a mulher só ouvia o homem. Até agora a mulher e o homem só ouviam Deus. Até agora o papo era com Deus. Até agora as ideias que prevaleciam eram as de Deus. Os pensamentos alimentados eram aqueles que Deus produzia. A conduta, o comportamento, as ações, era Deus que determinava. Mas o diabo, astutamente, começou a conversar com a mulher, e ela deu ouvidos. Tem gente que não sabe, mas tem diabo em tudo quanto é lugar hoje. Tem diabo dentro da igreja, tem diabo dentro de casa, tem diabo na faculdade, tem diabo no comércio, tem diabo na televisão, tem diabo na internet, tem diabo alto, tem diabo baixo, tem diabo gordinho, gordinha, tem diabo magricelo, tem diabo de tudo quanto é jeito, cujas palavras são palavras que vão penetrar nos ouvidos. E isso é muito importante. Os ouvidos têm que ser muito bem guardados, tão bem guardados. E a palavra é tão importante que a Bíblia diz que o meio de salvação só é possível quando a informação chega pelos ouvidos. Como crerão se não ouvirem falar? Jesus diz: vão e preguem e falem. Deus chama Ezequiel e diz para ele: fale. Eles não vão ouvir, mas fale. Por quê? Porque as palavras têm poder, e o mecanismo para a palavra funcionar são ouvidos que estão atentos. Em Apocalipse o Senhor vem corrigir a igreja toda, e Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvido é muito importante, é por aí que o diabo entra. Tem gente que ouve qualquer coisa. Por exemplo, eu vou só dar um exemplo. Tem gente que... Qual é o problema de eu ouvir aquela música secular, tem aquela letra engraçadinha que tem ouvido? Ali no meio vem uma malícia, ali no meio vem uma maldade, ali no meio vem uma maledicência, ali no meio vem uma palavra que corrompe. No meio da música, no meio da letra, no meio da expressão, aquilo está entrando nos ouvidos. Mas quando Eva entrou no ouvido, ela não perdeu o governo. Nem Eva nem Adão, eles continuavam cuidando do jardim, dando nome para os bichinhos. Eles continuavam cuidando do negócio. Não ficou só no ouvido. É que do ouvido, o diabo se aproveitou para ir para a boca. E aí você vê que a boca ficou desgovernada. Capítulo 3, versículo 2. A mulher respondeu à serpente. Opa. O diabo falar está na dele, ele não é mudo, ele fala. O ouvir, às vezes a gente até ouve o que não quer ouvir. Você já entrou em alguma loja e ouviu uma música que incomoda a sua santidade pessoal? Você já foi num restaurante comer e ouviu uma música, ou uma conversa de alguém que estava falando coisas que destroem a sua paz? Você não quis aquilo, mas agora a boca se abre para falar com a serpente. Agora tem uma resposta. Percebam que eu estou mostrando o processo de destruição da autoridade da pessoa sobre si mesma, para com isso ela perder a autoridade sobre as outras coisas.
E o casal, o ser humano, entra nessa jogada. Satanás vai para os ouvidos, depois ele vem pela boca e a boca fica desgovernada. Provérbios capítulo 13, versículo 3, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas aquele que fala demais destrói a si mesmo. Então a boca é o segundo processo de desgoverno. Primeiro desgoverno do ouvido, segundo desgoverno da boca, falar o que não deve ser dito, ou com quem não deve dizer. Segundo processo. O terceiro processo é o desgoverno dos raciocínios. Perceba o que está escrito nos versículos 4 e 5 desse capítulo 3. Então a serpente disse à mulher. Note que já começou um diálogo. A serpente falou à mulher, a mulher respondeu à serpente, então a serpente volta a falar. Já começou um bate-papo. Já começou. E olha qual é que é a conversa. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que está acontecendo? Agora o diabo está construindo raciocínios na mulher e no homem. Está construindo pensamentos. Agora os pensamentos deles estão sendo infiltrados por ideias contrárias ao que Deus fala, por ideias que contradizem o que Deus diz, por insinuações contra Deus, com mudança de palavras daquilo que Deus falou. E os raciocínios vão sendo configurados. Eles nunca pensaram nisso. Eles nunca tinham pensado, nunca tinha tido um raciocínio. Será que o que Deus está falando é verdade? Será que esse fruto não deve ser comido? Será que nós devemos mesmo nos abster desse fruto? Eles nunca tinham raciocinado, nunca tinham pensado. Mas daquele diálogo que nasceu, ouvido e boca desgovernados, acontece agora raciocínios desgovernados, que começam a construir ideias. O apóstolo Paulo fala que esses raciocínios desgovernados são tão sérios, que eles criam uma fortaleza na mente, para que não possa resplandecer a luz do Evangelho da glória de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, esses raciocínios criam uma muralha mental. Você provavelmente já viu uma pessoa que ela está andando num caminho errado, é um crente, andando num caminho errado, e é argumentado para ela que aquele caminho está errado, e uma mensagem vem mostrando que aquele caminho está errado, e até um sonho acontece indicando que o caminho está errado, e você pensa, agora a pessoa vai, e o que acontece? Não vai. Por quê? Porque tem uma muralha criada na mente dela. São os raciocínios, o desgoverno na mente. Paulo escreve aos Filipenses e diz: no que devemos pensar, naquilo que é algum louvor, naquilo que tem algo puro, algo bom, algo aceitável. É nisso que vocês devem pensar, ou seja, os raciocínios sendo construídos. Então o que nós temos aqui? O ser humano com ouvido desgovernado, com boca desgovernada, com raciocínios desgovernados, e depois os olhos ficam desgovernados. No versículo número 6 está escrito assim: vendo a mulher que a árvore era boa e desejável. Eu fico me imaginando, pensando, quantas vezes que eles passaram na frente daquela árvore e nem repararam. Quantas vezes que nem pensaram no fruto daquela árvore. Por quê? Porque os raciocínios deles eram construídos por Deus. Deus disse: é assim para eles, é assim e pronto. A árvore estava lá, milhares de árvores, eles olhavam as outras, comiam de todas, aquela eles desprezavam. Mas depois que os ouvidos ficam desgovernados, que a boca fica desgovernada, que os raciocínios ficam desgovernados, os olhos também ficam desgovernados. E os olhos têm a capacidade de gerar desejo no interior, de gerar vontade no interior. Quer ver? Você já teve a experiência de não estar com fome, mas depois de ver alguma coisa gostosa, parece que faz 3 dias que você não come? Você não está querendo nada, você está bem, você não está com fome, mas viu o pudim, dê uma olhadinha, o pudim, e de
repente você começa, puxa, eu estou com um vazio aqui dentro. Porque os olhos têm a capacidade de provocar o interior e gerar desejo. É por isso que Jesus falou, aquele homem que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já adulterou. O que ele está dizendo? Os olhos tiveram o poder de criar uma situação dentro dele de desejo e de vontade. É o que diz com a mulher aqui. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável. Então o que nós temos agora? Um ser humano de ouvidos, de boca, de cabeça, de olhos, sem controle. Mas eles ainda estavam dominando o jardim, controlando o jardim, tinham as coisas sob seu controle. É por isso que muita gente vai destruindo a sua vida e só vai perceber quando ela já está destruída, quando já acabou o processo. Não começa a perceber logo de cara, é lá na frente, quando o processo já não tem mais jeito. No versículo 6 vem o quinto desgoverno. Agora é o desgoverno das ações, das atitudes e dos comportamentos. Versículo 6, depois de ver, de desejar, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao marido e ele comeu. Então agora passou a ter ações, a ter comportamentos contrários àquilo que garantia o governo dele sobre as outras coisas. E agora fica configurado que ele perdeu o controle, que ele perdeu o governo, que ele não tem mais autoridade sobre si mesmo. Porque agora ele não diz para si mesmo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Agora ele não diz mais para si mesmo, isso eu não devo, eu não faço. Isso eu não posso, então eu não quero. Isso eu não devo ouvir, então eu não vou ouvir. Isso eu não devo desejar, então eu não vou ver. Agora ele perdeu isso, e agora ele está entregue. Agora ele já está entregue, não resta mais nada para Deus fazer, a não ser tirá-lo do jardim. Onde que ele exercia controle? Onde que ele tinha governo? Onde que ele tinha autoridade? No jardim. Ele governava, ele mandava, ele controlava, tudo estava em suas mãos. Mas quando ele perde o governo de si mesmo, ele perde o governo de todas as coisas. Isso é terrível. Estou terminando voltando lá para o 49. Do Gênesis 49. Olhando novamente para a figura de Jacó, pondo as mãos sobre a cabeça de Judá, a tribo de onde haveria de vir o Messias, de onde haveria de vir o leão da tribo de Judá, aquele que teria o cetro em suas mãos, que não seria tirado de suas mãos. E o texto, ele aponta agora para aquele que manchou as vestes com sangue, que tem na sua boca a fome por santidade. Ele aponta para Jesus, a razão de nós estarmos aqui, a razão de termos comprado essa Bíblia, a razão de cantarmos, de orarmos, de vir à igreja, de contribuirmos, pastor André, a razão de eu ter viajado de São Paulo para cá, a razão de um dia você ter mudado o teu hábito de vida. O texto aponta para Jesus, aquele que vem ao mundo para, conforme está escrito em 1 João 3, versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Será que João estava pensando lá no Éden? Será que João estava pensando quando o ser humano perde o governo, perde o controle por uma obra de Satanás? Porque o ser humano se permitiu perder o seu controle pessoal por uma obra de Satanás.
E agora João, que já conhece essa história, que já conhece Jesus, ele escreve: para isso é que Jesus veio. Ele está dando uma grande notícia: para isso que Jesus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras de Satanás. Em Mateus 18:11, o próprio Jesus, ele dá o testemunho de si, diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele está lembrando lá do Éden. O homem perdeu o domínio, perdeu o controle e se perdeu. E Jesus veio para salvar o que estava perdido. E agora o apóstolo Paulo pode escrever o que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram coisas novas. Então agora a gente começa a ter uma outra construção. Não é a construção daquele Éden, é a construção da cruz. Não é a construção onde Satanás abre ouvidos, abre boca, abre raciocínios humanos para abrir olhos e para destruir o princípio de governo e autoridade de si mesmo no homem e na mulher. Agora é um outro cenário. Agora é Jesus que abre os ouvidos das pessoas para ouvirem as boas novas de salvação, que abre a boca das pessoas para louvarem ao Criador, que abre o entendimento das pessoas para que todo raciocínio seja levado à obediência do Evangelho de Cristo e do Filho de Deus, que abre o desejo das pessoas por Jesus. Eu sou um daqueles que deseja Jesus. Você deseja Jesus? Aleluia! Agora é uma outra situação. E quem vive plenamente em Jesus, porque eu preciso colocar, eu coloquei essa palavra plenamente aqui de propósito. Eu poderia dizer quem vive em Jesus, mas tem muita gente que pensa que vive em Jesus e não vive. Não vive. Lembram da bênção profética? É aquela bênção dada mediante postura. Pessoas que não têm a postura de filho de Deus, não têm a postura de quem vive com Jesus, e avoca para si de forma convencida de que são de Deus, e não tem a postura. Ouvem o diabo, conversam com o diabo, emprestam a mente para Satanás, os seus olhos são colocados naquilo que o diabo indica, e eles fazem o que o diabo quer. Mas deixa isso de lado. E vamos pensar naqueles que vivem plenamente em Jesus. Esses voltaram ao estado original. Voltaram a ter domínio sobre si para poder governar todas as coisas. Para poder ter autoridade sobre todas as coisas. Eles voltaram. Vejam alguns textos bíblicos. Provérbios 16:32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Provérbios 29:11. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Tito 2:11-13. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Só a gente que tem domínio sobre si vive assim. 1 Tessalonicenses 4:3-5. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Que se abstenham da imoralidade sexual, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E Romanos 8:8-9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Podem agradar a Deus. Não tem domínio sobre si. Estão na carne. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ter controle e domínio é um imperativo, não é um opcional. Não é um dom que se recebe,
Não, é uma conquista. Dominar a si mesmo. Eu acredito que a mensagem bíblica pregada tem que ser prática para segunda-feira de manhã, para terça-feira, para o dia da semana, para dentro de casa da gente. Para o quarto, para a sala, para a cozinha, para o escritório, para a empresa, para a fábrica, para o curso, para a faculdade. Eu acredito que a mensagem bíblica não é para a gente se empolgar aqui, mas é para ser prática lá. E o que tem de prático essa mensagem? Tem de prático o seguinte: se você identifica alguma coisa desgovernada na tua vida, alguma área descontrolada na sua vida, alguma coisa que você perdeu o controle, que você não tem domínio, não tem condição de resolver, de tratar, de lidar, você ficou um cachorro no dia de mudança, você está perdido na situação, você não está no estado original da cruz, você está no estado original da queda. Não se convença do contrário. Não grite um aleluia pensando que o aleluia muda esse quadro. Não. Aquele que está no quadro original da cruz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, aquele que foi feito filho de Deus, aquele que recebeu o selo da promessa na sua vida, que é o Espírito Santo, aquele cujo nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, aquele que foi lavado e redimido pelo sangue do Filho de Deus derramado na cruz, aquele que morreu para o mundo, para o pecado e renasceu para Deus. Ele é uma pessoa que está com o cetro na mão até que venha Siló. Tem governo, ele tem controle. Perdeu o controle das outras coisas porque perdeu o controle de si mesmo. Aquele que controla a si mesmo controla as outras coisas. Pensem comigo se não é verdade. Quanta gente que não tem controle emocional e por isso a vida está sendo destruída. Não tem controle sobre seus pensamentos e por isso suas ações estão prejudicadas. Perderam o controle sobre si. O prático é isso. Você precisa se dominar para depois dominar o jardim do Éden, para depois dominar as outras coisas. Mas você não vai conseguir por você. Último versículo dessa noite, Apocalipse 5:5, que eu já citei. Um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá venceu. Mas eu quero um versículo, eu vou contar uma realidade. O leão da tribo de Judá venceu. Ele pisou na cabeça da serpente. Ele esmagou a cabeça da serpente. Essa palavra venceu, esse verbo venceu, colocado nessa forma proposital, incisiva, firme, sem questionamento. O leão da tribo de Judá venceu. Significa que ele veio aqui em carne, venceu a carne. Ele veio aqui, foi tentado, venceu a tentação. Ele veio aqui e foi humilhado, venceu a humilhação. Ele veio aqui e foi traído e venceu a traição. Ele veio aqui e foi preso e venceu a cadeia. Ele veio aqui e foi crucificado e venceu a morte. E ele venceu o pecado, venceu Satanás, venceu a morte, subiu ao céu. E Deus disse: eu dei a ele todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Ele é Siló. E ele nos chamou como igreja e disse: vocês serão revestidos de poder, e no meu nome, com a minha autoridade, é que vocês vão fazer o que tem que fazer. Nós vamos cantar enquanto os irmãos cantam. Eu quero fazer uma oração específica pelas pessoas que sentem que perderam o controle. Não sei no que. Perderam o controle. Estão sentindo que perderam o controle. Não.
Tem uma palavra no Antigo Testamento que diz assim: Deus não nos pôs por cauda, mas nos pôs por cabeça. Espera aí, de onde vêm as decisões e de onde vem o rumo que é dado na vida? Da cabeça, não é da cauda. Cauda não dirige ninguém, é a cabeça. Enquanto cantamos, preste atenção.